Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha, pode ser que tenha gente que não saiba, mas estudantes dos cursos na modalidade de educação à distância também podem fazer intercâmbio internacional. É o caso do nosso convidado de hoje, que teve uma experiência muito bacana em Portugal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, então a gente vai conversar agora com Rodrigo Antônio Conte, que é estudante de Administração Pública do curso de Educação à Distância, EAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele estuda lá no polo de Joaçaba. E ele vai contar para a gente a experiência que ele teve de intercâmbio em 2020 na Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado dar a entrevista e bem-vindo ao podcast. Olá, Carlito. Olá a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite. Rodrigo, então, eu fiquei sabendo que você foi o primeiro estudante dos cursos de educação à distância, né, aqui de administração pública, a fazer intercâmbio aqui pelos programas da UDESC, né? Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio? Vamos começar por aí. É uma coisa que você já pensava aí quando entrou no curso ou foi uma oportunidade que você descobriu e decidiu assim, depois que já estava na graduação? Intercâmbio é uma coisa que eu sempre quis, né, fazer, sempre ficava de olho nas oportunidades, enfim. E essa já é minha segunda graduação. Então eu disse, agora vai ser, né? Então aí eu fiquei de olho nas oportunidades que tinha, nos editais e também na mobilidade livre, né? Que é o meu caso. E aí então eu aproveitei essa oportunidade para fazer o intercâmbio. Só explicando para quem está ouvindo, a mobilidade livre é um dos programas que a UDESC tem para os alunos de graduação fazendo intercâmbio. E por esse programa o aluno escolhe uma universidade conveniada, vai para lá, estuda e não precisa pagar pelas aulas lá, né? Em geral, as universidades no exterior são pagas, né? Diferente do Brasil, mesmo as universidades públicas são pagas. Como é que você escolheu a universidade de destino e o país? Começando pelo país, né? O que a gente tem, na verdade, é entre o Brasil e Portugal, uma semelhança muito grande de formulação mesmo pública, né? Da estrutura, da gestão pública e também questões muito parecidas em relação à legislação. Então, essas duas questões me fizeram escolher por Portugal e também, claro, né? A língua também que sempre ajuda. Eu fui buscar programas, né? Ou cursos dentro do país que fossem compatíveis com o curso aqui da UDESC. E aí, então, acabei encontrando esse da UMinho, né, que era o mais parecido, que tinha também disciplinas em comum, né, que iam ser possível validar. Ela era bem compatível realmente com o nosso curso aqui da UDESC. E como a gente falou, você foi para lá pelo programa de mobilidade livre sem bolsa, né? Como é que era se manter lá em Portugal, né? Custo de vida na região onde você ficou, como é que você se virou lá? Em relação a custo, não é assim muito barato para quem ganha em reais, mas tem algumas dicas. A primeira é sempre tentar o dormitório da universidade, porque esse dormitório da universidade ele é muito mais barato que o aluguel, que o aluguel é realmente o mais caro que tem ali nos gastos do intercambista, né? Então, para você ter uma ideia, então o custo do dormitório na universidade é de aproximadamente 80 a 90 euros por mês. A mesma coisa com a alimentação. Então, já tive contato lá com outras universidades de Portugal, a maioria tem também refeitórios, né, dentro das universidades. Então, aquela alimentação também é subsidiada, né? Então ela acaba ficando muito barato, ali em torno de 2, 3 euros por refeição. É uma refeição bem, assim, generosa. Em relação a outros, né, outros gastos que tem, enfim, de transporte, enfim, realmente o Portugal acaba sendo mais barato que outros países, né, da Europa, que a gente sabe que são um pouco mais caros. E assim, então é uma média, no meu caso, né, a média de 300 euros por mês era suficiente para conseguir
se manter assim tranquilo, ainda conseguir fazer alguns passeios, enfim. Legal, já dá para ter uma ideia do orçamento que você precisa para ter uma experiência como a tua, né? Ô Rodrigo, conta pra gente como é que foi a tua chegada lá em Portugal para fazer o intercâmbio. Eu não sei se você já tinha vivido fora do país antes, mas como é que você foi recebido lá, a recepção na universidade? Conta um pouquinho pra gente o que você encontrou lá em Portugal quando chegou. A minha chegada lá foi em janeiro do ano do 2020, né? Então a chegada em si foi bem tranquila, né? A questão do transporte, enfim, é algo que eu verifiquei anteriormente, então foi algo fácil de encontrar lá. E na universidade mesmo, foi um dos melhores dias do intercâmbio, na verdade, que é o dia de recepção que eles fazem, né? O primeiro dia de aula. E ali você tem contato com várias nacionalidades, né? Então a gente imagina assim que é uma universidade de mais uma cidade menor, né? Do interior de Portugal, vamos dizer assim, você não acho que não vai encontrar muita gente, mas na verdade ela acaba sendo bem cosmopolita, porque lá eles têm aquele programa Erasmus, né, que é aquele intercâmbio entre vários países que acaba sendo facilitado lá internamente, né, na Europa, e ali você encontra várias nacionalidades, então ali você tem uma troca de experiência, troca de cultura bem interessante, alguns perrengues por causa de língua, enfim, mas é bem legal. Então a própria universidade também apresenta todas as informações que você precisa, ela dá o suporte, enfim, né, se coloca à disposição. Enfim, foi bem bacana. Esse começo, assim, lá foi bem, bem proveitoso. Falando de idioma, ô Rodrigo, você teve aulas na universidade em português, né? Mas ao mesmo tempo você conviveu com muita gente, com muitos colegas de outros países. O inglês te fez falta? Como é que foi a relação com o idioma lá? Lá nessa universidade, todas as aulas eram em português, né? Inclusive, alguns alunos que vinham de outros países ali, né? E que falavam inglês, eles tinham que acabar se acostumando com o português para conseguir acompanhar as aulas. Mas sim, o inglês é importante mesmo assim, porque é justamente isso, você vai ter colegas que falam o inglês, que vêm de outros lugares. Então, na verdade, você acaba tendo essa necessidade justamente por isso, né? E também alguns professores que vêm de fora. Então, imagine, eu tinha, por exemplo, uma matéria que tinha um professor que era alemão, que falava um português assim, né, com aquele sotaque, e os slides eram em inglês, então, na verdade, eles têm muito conteúdo em inglês, né? Então, é sim necessário essa questão. Mas as aulas eram em português. Mas era mais fácil entender os professores de outros países, né, falando português ou os portugueses? Olha, vou dizer aqui uma verdade. Os professores enfim, a televisão, enfim, né, era muito fácil de entender o que eles falavam. Só que no dia a dia, às vezes tem que pedir para eles falarem com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar, para você conseguir entender. Mas realmente, assim, os professores que são de fora acaba sendo mais fácil de entender, porque ele também fala mais devagar, né? Às vezes ele pensa antes de falar, então acaba sendo mais fácil. Inclusive, em relação a isso, né, teve uma situação com uma colega minha da Alemanha, né, ela já estava lá há um semestre anterior, então ela já estava, assim, já bem avançada no português, mas ela veio e me falou assim, olha, é mais fácil eu te entender, né, no seu português brasileiro do que entender o português deles. Então, acho que eles também têm essa dificuldade, essa visão em relação aos portugueses. E você se sentiu bem recebido lá como estudante estrangeiro na universidade portuguesa? Sim, eu acho que muito, na verdade, por causa que eles já estão acostumados, né, a essa presença não só de brasileiros, mas também de outras nacionalidades, né? Então eles já estão acostumados, eles interagem, eles trocam ideias, né, incluem nos grupos. Foi pelo menos a minha experiência foi basicamente essa, né? Claro que geralmente quem é de outras nacionalidades acabam se unindo, né? Tem que fazer os grupos nos trabalhos de aula. Acaba que os intercambistas acabam se unindo porque acabam se entendendo melhor, sabem as dificuldades, enfim, né? Então acontecia muito disso, mas no geral assim foi bem, bem, bem bacana. O que você encontrou lá em termos de estruturas, como é que eram as aulas, se você sentiu muita diferença em relação ao ensino que você tinha na UDESC? Claro, lá a estrutura realmente é bem interessante, né? A estrutura física, assim, muito, muito grande. Cada prédio é uma escola, né, que eles chamam. Então, eu ficava na escola de gestão, né? Então, lá tinha as aulas dos cursos de gestão. Então, a maioria das salas de aula era naquele formato de auditório, né? Bem bacana. Porém, quando a gente chegou, então, na questão das aulas ali
à distância, né, a gente viu que eles estavam um pouquinho, um pé atrás da nossa estrutura aqui, né? Então a gente está um pouco mais preparado para essas situações assim à distância, né? Então eles tiveram que correr um pouco atrás quando foi necessário fazer as aulas à distância. Então, exatamente, você foi para Portugal em janeiro de 2020 e lá por março chegou com força ali na Europa a pandemia, né? Começou a ter os lockdowns, começou a ter um epicentro ali na Itália, que depois foi se espalhando para a Espanha, Portugal e tal. Como é que foi o impacto ali para vocês ali que estavam estudando em Portugal? Como é que a pandemia chegou para vocês ali? Qual foi o impacto nas aulas da universidade? Eu tive aproximadamente aí um mês e meio de aulas, um mês e meio, dois, de aulas presenciais, né, normal. Então, justamente ali em março, a gente teve aquele lockdown, né? Então, assim, vamos fechar o país mesmo, né? Então, só mercado, farmácia, transporte funcionando. A partir desse momento, a universidade fechou as aulas presenciais, né? Todos os prédios relacionados a aulas foram fechados, né? A cantina, né? O refeitório e a casa universitária, né? A residência universitária continuaram funcionando, né? Normalmente, com os cuidados, enfim. Porém, realmente, as aulas, então, a gente não teve mais aula presencial. Ficou uma semana sem ter aula, que provavelmente eles estavam se preparando, né? Para esse retorno. Aí sim, depois dessa semana sem aulas, teve o retorno em educação à distância, né? Que foi aquilo que eu comentei que eles não tinham ainda muito bem um sistema, né? Então cada professor acabava utilizando um sistema diferente. Eles não tinham muito bem um ambiente virtual, né, de aprendizagem. É isso tudo que a gente já consegue, já tem disponível aqui na Udesc muito mais fácil. Então foi essa transição, que claro, não foi fácil para ninguém, né? Todo mundo estava assim meio assustado, enfim, mas em relação às aulas foi isso. Eles fizeram essa transição do presencial para o EAD e em uma semana tiveram que se reinventar. E foi assim até o fim do semestre ou você chegou a retomar o presencial? Não, daí lá na Universidade do Minho, somente as aulas práticas, né, que envolviam laboratório, né, alguma coisa assim, que retornaram ali em junho. Agora, as aulas teóricas, né, que era o nosso caso, a gente não teve retorno de aulas, teve até o final do semestre foram aulas à distância. Em que medida isso prejudicou a tua experiência, assim, ao final, no saldo final, assim, do teu semestre lá em Portugal, você ficou satisfeito com o Não, intercâmbio? com certeza, fiquei muito satisfeito. Claro que não dá para dizer que a gente não fica um pouco decepcionado, né, quando acontece uma coisa assim, mas ninguém esperava, né, não é culpa nossa. Foi uma experiência única, né, sem dúvidas. E realmente, no final, não foi a experiência presencial 100% que estava prevista, né? Mas o que a gente aprendeu lá são coisas que às vezes a gente não aprende exatamente a mesma coisa aqui. Por que que eu digo isso, né? Porque lá eles têm um foco naquilo que os envolve, né? Então tem muito material sobre a União Europeia, né? Muito material sobre Portugal mesmo. Então, apesar das ementas, né, a base ser a mesma, tem muito conteúdo que vai além disso, né? E isso realmente fez a diferença, né, para a gente aprender uma coisa diferente daquilo que nós estamos acostumados a receber aqui, né? E eu acredito que como a maioria das aulas a maioria não, todas as aulas eram teóricas, né? Então, realmente essa parte EAD, ela conseguiu suprir bem a necessidade. O Rodrigo, além desse impacto que você acabou de relatar na tua formação, né, tendo acesso a conhecimentos que talvez você não tivesse aqui no seu curso, você pode fazer uma avaliação do impacto que essa experiência do intercâmbio teve para você, assim como não só como estudante, mas como pessoa, até como futuro profissional? Eu acho que é bem aquilo de intercambista, sabe? Assim, a gente vê o mundo por outra perspectiva, porque pensa, a partir do momento que a gente tem contato com tanta gente diferente, o pessoal da Bulgária, não é? Conheci um iraquiano. E a partir do momento que você pensa que você está fazendo administração pública, que você tem que conhecer tantas pessoas diferentes, né? Que você vai atender tantas pessoas diferentes, você acaba se colocando um pouco no lugar de todas essas pessoas, né? Com base na tua experiência, você teria alguma dica para os seus colegas que estão pensando em fazer intercâmbio, que estão procurando o destino, universidade? Que dicas você daria? Busque um país que você
gostaria de conhecer ou que você vê que tem alguma coisa em comum com o seu curso. Aí busque uma universidade bacana, assim, que você vê que tem reconhecimento, né? Que nem a Universidade do Minho. É inclusive ranqueada nas melhores universidades para a juventude, enfim, esses rankings são legais também para você ter uma base, né, do tipo de universidade que você vai encontrar. E também já comece a se preparar pelo menos assim um semestre antes com a questão burocrática, né? Que eu acho que é importante até comentar assim que é importante você ficar de olho, né, naquilo que você precisa apresentar, tanto para a tua universidade quanto para a universidade que você vai, quanto por questão de visto, né? Então é sempre importante ficar de olho. E assim, se você realmente gosta, né, tem essa ideia de fazer esse intercâmbio, é realmente aquilo que a maioria do intercambista vai dizer para você: faça, porque realmente é algo assim único, né, e marcante na vida, né? Legal, a gente conversou então com o Rodrigo Antônio Conte, que é estudante do curso de Administração Pública EAD da UDESC. Ele contou para a gente a experiência dele ainda em 2020, lá em plena pandemia, na Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal, que, apesar dos percalços aqui, parece que ele aproveitou bem e ficou muito satisfeito com a experiência. Rodrigo, obrigado, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Obrigado, Carlito, obrigado pelo convite, até mais. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.